Isso é bom. Alguém que no vocabulário não quer o fio. Muito boa noite a todos amados. Estamos agradecendo a Deus por mais um dia que Deus nos proporcionou. Estamos agradecendo a presença dos amados irmãos. Estamos este dia 27 compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. Louvado seja Deus que já temos um irmão que está olhando para nós, também temos mais outro. Estamos aguardando que haja essa comunicação de que hoje vamos meditar na palavra de Deus a esta hora. E assim estaremos começando a nossa meditação com uma oração, louvando a Deus pelo dia, a Ti, querido Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito Jesus Cristo. Te louvamos e te agradecemos, pois que na Tua santa misericórdia o Senhor nos tirou das trevas para a Tua maravilhosa luz, e neste dia muitos já percorreram várias artérias por causa dos trabalhos cotidianos, e ao chegar a esta hora queremos meditar na Tua palavra. Queremos agradecer por todos aqueles que estão neste link, que estão, ó Deus, observando, acompanhando esta hora da meditação. Abençoa, Deus, e visite essas casas. Através do Teu Espírito Santo, fortaleça os Teus filhos e as Tuas filhas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos agradecidos pela irmã Graça Moanza, a mamã de Olinda Mendes. Saudações para toda a família. O nosso coordenador está acompanhando, o nosso Baribanga. Vamos hoje sim falar sobre o nosso grupo de jovens, o jovem Daniel. Creio que já há um tempo atrás nós falamos sobre isto, e então queremos esta noite meditarmos no livro de Daniel, no capítulo 1, e nós faremos a leitura a partir do verso 17. A irmã Sílvia, a irmã Romiana, louvado seja o nome do Senhor. Daniel capítulo 1, vamos ver a partir do verso 17 até 21. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao primeiro ano
do rei Sírio. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós queremos partilhar como tema do nosso encontro hoje a determinação dos filhos de Deus. Todo filho de Deus, ele precisa ser determinante. Ele precisa tomar uma decisão daquilo que exatamente pretende ser, pretende fazer, e isso vai nortear, vai fazer com que a sua vida seja abençoada. A história que queremos apresentar hoje leva-nos a 4 jovens que estavam no grupo de outros quando, no ano 3º do rei Joaquim, o rei Joaquim, rei de Judá, portanto, nesse tempo do seu reinado, o rei Nabucodonosor veio de Babilônia até Jerusalém, sitiou, combateu, destruiu a cidade de Jerusalém, levou cativo aqueles irmãos, aqueles amados que viviam em Jerusalém. E dentro deste grupo, então, havia alguns filhos de Israel, da linhagem real, e os nobres, jovens em que não havia defeito algum, formosos na aparência, instruídos em sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para estar no palácio real. E então, qual é a finalidade? É uma lavagem cerebral, é uma lavagem, lhes dar outra cultura, outra língua. E estamos agradecendo a irmã Madalena Chiquete, também está a acompanhar, o José Herdeiros também está a acompanhar, e assim louvado seja o nome do Senhor. Estávamos a dizer que a esses jovens foi determinado que eles fossem colocados ali para aprender a língua dos caldeus, para aprender a cultura dos caldeus, para poderem estar integrados num povo caldeu e pudesse então estar ali. E ao estar ali, foi também determinado que eles comessem exatamente da ração de cada dia do rei, do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que eles estivessem a ser instruídos durante 3 anos, para que no fim desse período eles fossem trazidos para o rei. Dentro desse grupo, diz a palavra, havia então esses 4 jovens, filhos de Judá, que era o Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o primeiro choque cultural que eles encontraram, para além de estar envolvido na comida, na bebida do rei e naquela cultura, é que eles tinham que mudar os nomes, para não se recordar mais dos nomes da terra deles. Lhes deram outro nome. E então Daniel passou a ser o Beltesazar. Ananias passou a ser Sadraque. Misael passou a ser Mesaque. Azarias passou a ser Abednego. E então, dentro desses choques, eles tomaram uma decisão. Não discutiram com ninguém, não criaram tumultos, mas uma coisa diz a palavra de Deus: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos
que lhes concedesse não se contaminar. Ali onde que está o segredo da vitória. O segredo da vitória de qualquer jovem, qualquer século, está nisto. Quando os irmãos puderem ler os acontecimentos ou a história da igreja durante estes 2000 anos, como a igreja foi evoluindo, é pela graça de Deus que encontramos homens e mulheres que desde 2000 anos foram se destacando, tomando decisões para não se contaminar. A tendência diabólica é que todos entrem no mesmo jogo, se contaminem, mas assim como Daniel, encontramos homens e mulheres em cada século que assentaram no seu coração não se contaminar, nem com os manjares, nem com o vinho. Não se contaminar nem com os manjares, nem com o vinho. E assim como aconteceu com Daniel, porque não é porque ele queria, não, porque ele estava a seguir a palavra de Deus. Os conhecimentos que ele recebeu na sua terra natal, na sua igreja, e lhe fez com que não importasse em que país pudesse ser levado, ele assumiu de que eu preciso ser santo. O apóstolo Paulo, em Romanos, diz que rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta determinação, este rogo do apóstolo Paulo é fundamental até no dia de hoje. É quando você dizer assim: não, eu não vou me conformar com este mundo, mas vou transformar-me na renovação do meu entendimento. Como eu consigo fazer a leitura dos dias, dos casos, é importantíssimo. Segundo lugar, este propósito de Daniel fez com que Deus, não é que Daniel era bonito demais para o chefe dos eunucos tomar a decisão de que sim, vocês devem se separar. Não, é que Deus concedeu graça, Deus concedeu misericórdia diante do chefe dos eunucos. E então o chefe dos eunucos concorda com eles. E eles discute com eles. Ele não concordou logo, discutiu com eles. E eles também apresentaram uma solução para não pôr em perigo o chefe dos eunucos. Disse: não, peço-te, experimenta por 10 dias. Experimenta por 10 dias, fazendo que nos dê legumes a comer e a água a beber. Para alguns seria um grande privilégio sentar na mesa do rei, comer com o rei, beber do vinho do rei. Seria uma grande oportunidade. Mas eles disseram: não, dê-nos legumes e dê-nos exatamente de beber água. Como nós aplicamos isso na nossa vida diária, como jovem, como aqueles que estão em vários grupos, que várias vezes somos levados. Muitas vezes, quando nos encontramos nas nossas amizades, até o nome muda. Mudamos o nome.
Aquele que era chamado Antônio agora se chama Toninho. E é aparecido com alguém, então ele leva esse nome. E a partir dali, até a nossa consciência muda. A nossa linguagem muda. Surge só calão. Às vezes só disparate da nossa boca, no nosso falar. Mas nós devemos dizer como Daniel, assentar no seu coração, não se contaminar com a porção dos manjares do rei, nem com o seu vinho, nem com a sua comida, porque eles comiam muitas vezes carne sacrificada aos ídolos. Nem tudo que brilha ali é ouro, nem todo o dinheiro que te dão porque você é jovem, fiel, são coisas que eles trazem sacrificados. E então ele disse, não vou me contaminar. E isso foi determinante. E depois dessa experiência, eles foram aprovados. Ao fim de 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordinhos do que os outros jovens que comiam carne, bebiam seu vinho, vinho lá do rei. E isto fez com que havia alguma coisa diferente nesses jovens. E o chefe dos eunucos continuou. Os resultados foram positivos. E então vem no verso 17 as bênçãos de Deus. Quando nós procuramos se afastar do pecado, Deus nos abençoa. No verso 17, então sentimos as bênçãos. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e inteligência. Aleluia. Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, porque eles foram determinados a buscar a santificação. Mesmo estando num mundo corrupto, num mundo de avareza, de amor ao dinheiro, num mundo de prazeres, num mundo de glutonaria, de bebedices, e você toma a decisão de não se contaminar. E se cada um de nós, jovens cristãos, pode ter 50, 70, 80 anos, mas você é jovem, diz o apóstolo Paulo, de que o nosso corpo vai se desfazendo, mas lá o interior se renova de dia e de noite. E então você é jovem. E se você determinar não se contaminar, também vai receber as bênçãos de Deus. E não somente as bênçãos, é que a graça de Deus continuou a irradiar por todo o sítio onde que eles estivessem. E então, no fim do tempo, que o rei determinou para que ele se apresentasse diante dele, Nabucodonosor começou a fazer as perguntas, começou a fazer a avaliação, começou então a fazer o estudo individual de como cada um desses jovens foi aprendendo. Não quer dizer que os outros não aprenderam, mas esses, diz a palavra, esses excederam cada vez mais. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros, não foi achado outro, não se encontrou outros como Daniel, como Ananias, como Misael, como Azarias, e por isso foram convidados a estarem no palácio, a permanecer no palácio, a ser reais ao rei. E diz a palavra de Deus, em toda matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei
lhes perguntava, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, do que todos os cientistas que tinha o rei da Babilônia, do que todos os sábios que havia na Babilônia. 10 vezes mais. Você pode, irmão, se santificar, se não se contaminar, se não se misturar, se não se envolver com este mundo, você vai ser mais sábio. É por isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam de que nós devemos ser aqueles que de dia e de noite buscamos a palavra do Senhor, aqueles que de dia e de noite andam na presença do Senhor, aqueles que de dia e de noite procuram não se misturar com os ímpios. Portanto, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos continuar, amados, ser como Daniel, ser como Ananias, ser como Misael, ser como o Azarias, para que, na verdade, ainda que você seja o Beltesazar, ou Sadraque, ou Mesaque, ou Abednego, mas você para Deus és aquela pessoa que determinou no seu coração não se contaminar. Como é que está o teu coração? Como você está andando? Qual é a sua determinação diante do conhecimento da palavra que você tem? Como está isso na sua vida? Nós te convidamos esta noite para que tome uma decisão relativamente à sua vida, para poder ser uma bênção também para o país. Nós precisamos aqueles que são 10 vezes mais doutos do que os magos, 10 vezes mais doutos do que os cientistas, porque eles conhecem a verdade, determinaram no seu coração, e Deus nos concede a sabedoria. O apóstolo Tiago diz que quem quer a sabedoria, peça ao Senhor. Nós vamos receber, se o pedirmos de todo o nosso coração, se o pedirmos com toda a nossa força, com toda a nossa alegria. E isso tem muito a ver com a tua determinação como cristão. Em qualquer sítio onde fores levado, se estiveres no Lumbalanguembo, se estiver lá no Zeto, se estiver lá no Coimba, se estiver em qualquer município ou aldeia, você seja determinado em buscar a Deus, andar com Deus. Não diga estou distante, agora posso pegar numa cerveja, num vinho, porque estou ali e estou no grupo dos amigos. Não, determina não se contaminar. E porque eles determinaram, ficaram no palácio, nunca tiveram problema. Morreu Nabucodonosor, veio o seu filho, passaram outros, o Dário, até no tempo do Sírio ainda Daniel era útil no palácio dos caldeus. E Deus deu conhecimento. Deus também vai te dar conhecimento. Lá na sua universidade, na escola onde que você está, Deus vai te dar conhecimento. Se você tomar uma disciplina própria. Uma disciplina própria. Não seja levado pelos outros. Não seja levado pelos outros. Tenha uma disciplina própria, um conhecimento próprio, porque você é filho de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus, porque temos a certeza de que todos estão
acompanhando a palavra de Deus. E esta palavra de Deus nos alimenta todos os dias. E quando nós lemos a palavra, sentimos a presença do Senhor. E assim, amados irmãos, que Deus abençoe a cada um, que Deus fortifique a cada um, que Deus venha mexer através do seu Espírito Santo na vida de cada um dos jovens, para continuarmos a buscar a presença do Senhor e nos alegrarmos na sua graça e sermos jovens determinantes para recebermos as bênçãos de Deus. Portanto, as bênçãos vêm quando nós procuramos nos purificar. Louvado seja o nome do Senhor. Fique em casa, amado. Sai só quando houver necessidade por causa do coronavírus. E então, interceda, louve a Deus. Pela graça do Senhor, nosso Deus, queremos que o Senhor esteja com cada um. E desejamos boa noite a todos, na graça do Senhor Jesus.